a Deus. Vamos então ler o texto que está lá em Mateus 13, 44 a 46. Mateus 13, está dando chuva de graça aí. Chuva de graça. Na ceia, domingo dia 3, para ter outra coisa de cantar. Então vamos lá, queridos. Mateus 13, 44 a 46 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. O reino dos céus, como pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Amém. Não, é só para mim. 46. Tome seu lugar, por favor. Aí contemplando a chuva de bênção aí, chovendo, coisa linda, coisa boa, chuva certa bênção. Vamos orar. Pai, eu quero nesse momento pregar a palavra, esse texto lido do Espírito Santo, e quero me colocar à tua disposição, para então o Senhor da glória ser usado por ti como boca do Senhor aqui nessa terra. Fala aos nossos corações aquilo que o Senhor desejar. E assim, obrigado por tudo, nós te louvamos em fé, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Bem, queridos, Jesus, ele, em todo tempo, em todo momento, ele procurava descrever o que de fato é uma realidade espiritual. Qual o sentido de Deus trabalhar no meio das pessoas? Por que e como as pessoas deveriam se portar? Que visão elas deveriam ter? Jesus, ele veio explicar quando aqui na terra o modus operandi do homem e da mulher de Deus no contexto de agradar o sentido e o propósito da vida. E sempre Jesus procurou explicar isso, começando falando sobre o reino de Deus. Jesus, por diversas vezes, falando do reino de Deus, explicando o reino de Deus, dizendo, ele falou diversas vezes: o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é igual a, o reino de Deus é como isso, sempre explicando, por diversas vezes, falando do reino de Deus é como um homem que saiu para secar, que o reino de Deus era como no final dos tempos, que Deus haveria separar as vozes das ovelhas, e vai. Vários contextos a respeito do reino de Deus. Mas essa passagem em particular fala de um tesouro escondido. E é sobre esse tesouro escondido que nós queremos falar pela graça de Deus hoje. O tesouro escondido. Será que você conhece, você tem ciência desse tesouro escondido na sua vida? Será que você tem noção desse tesouro escondido que Deus colocou à sua disposição? Pois é, aqui Jesus trata nesse caso, ele conta duas situações. A primeira situação, Jesus fala de um homem que estava andando no meio de um campo, e nesse campo ele descobriu que tinha um tesouro de grande valor. E aí ele foi, vendeu tudo que tinha para poder comprar aquele campo e então tomar posse daquele tesouro escondido. Por quê? Porque a terra não era dele. A terra não era dele. E vamos lá para um contexto cultural. Olha só, no tempo antigo, não existia banco como existe hoje. As pessoas não podiam ir no banco, fazer um depósito, aplicar seus investimentos, trocar letras de título, aplicar em ouro, enfim, toda a modalidade que você conhece sobre o investimento seguro, deixar o dinheiro guardado para ele então se multiplicar. Naquele tempo, as pessoas elas faziam o quê? Elas enterravam seus tesouros. Tanto que quando Jesus fala, naquele contexto, não junteis tesouro para vós, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão mina e rouba. Por quê? Porque as pessoas pegavam seus tesouros e enterravam. E era considerado também tesouro, quando ele fala da traça,
E quando passava muito tempo, o que acontecia? A traça ia lá, comia aquela peste toda, e todo o tesouro daquele homem tinha ido lá para baixo. Como também acontecia também de as pessoas enterravam preciosos tesouros, elas envelheciam, elas morriam, e aquele tesouro ficava esquecido. E aquele tesouro ninguém sabia, ele guardava com tanto segredo que ele mesmo não sofria, nem seus parentes, nem seus amigos. E aí Jesus usa essa tipologia cultural para dizer que o reino de Deus é como um homem que estava andando num campo e ele encontrou um tesouro de grande valor. E ele, sabendo do valor daquele tesouro, ele primeiramente, para fazer a coisa legal, ele foi, descobriu quem era aquela propriedade, vendeu, juntou tudo que ele tinha, tudo, eu vou comprar essa propriedade. Então comprou aquela propriedade, ele adquiriu aquela propriedade, e agora, como sendo dono daquela propriedade, e ele sabia que naquela propriedade tinha um tesouro precioso, ele tomou posse dela. Era muito comum, quando os homens encontravam um grande tesouro, eles ficavam muito felizes. Por quê? Porque imagina, você não está nem aí, não está esperando, de repente, você, vamos dizer, um acaso, você encontra um tesouro dela e descobre que tem um grande valor. Nossa, você podia se aposentar, você ia usufruir do benefício daquele tesouro. E aí Jesus usa essa tipologia para dizer que o reino de Deus é dessa forma. É o maior de todos os tesouros, o reino de Deus. Tanto que ele diz, olha, esse homem ele andava no campo, procurando, andava sem rumo, mas ele acidentalmente encontrou esse tesouro. E aí ele pensou, como faço para me apropriar dele? Como faço para tomar posse desse tesouro? E aí, primeiro passo, vamos legalizar a posse. Vou comprar essa terra, vou levantar recursos, vou adquirir essa terra. E aí diz a Bíblia que ele compra aquela terra. Em outra versão diz assim, que depois que ele comprou aquela terra, ele se apropriou daquele tesouro com muita alegria. Quando Jesus ele fala do reino de Deus, o reino de Deus, ele não é de aparência visível, porque Jesus também falou. Jesus disse, olha, quando disserem a vós que o reino de Deus está aqui, ali ou lá, não é aparência, não é local físico. Aí Jesus disse assim, não dê crédito, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus disse, e nem põe alguém dizer, venho aqui, ali ou lá, não acredite, porque Jesus disse, o reino de Deus, primeiramente, esse grande tesouro está dentro de cada um de nós. Ele está dentro de você. Você é o campo onde Deus escondeu esse precioso tesouro. E quais são as nuances e as implicações disso? O que Deus nos leva a refletir sobre esse verdadeiro tesouro? Primeiro, esse tesouro Deus escondeu. A Bíblia fala que o hobby de Deus, podemos dizer assim, a forma como Deus ele gosta de trabalhar é esconder os seus segredos. E a glória dos reis é descobri-los, é ir lá e conhecer aquilo que estava escondido. Quando o apóstolo Paulo fala que esse evangelho, ele no tempo passado ele era escondido, mas agora no nosso tempo, Deus trouxe a revelação e nos fez conhecer os benefícios desse evangelho. Aí Paulo diz, olha, o verdadeiro mistério ele agora foi descortinado. Agora Deus quer e deseja que todas as pessoas encontrem, me permita a palavra minha, encontrem seus
Aqui também fala de um homem que era um negociante de pedras. Os versículos 45 e 46. Ele era um negociante de pedras. Nós lemos Mateus 13, 44 a 46. Tá? Foi o texto bíblico base. Então, aqui, ele já muda para outro contexto do meio. Ele fala de um negociante de pérolas, um perito em pérolas, e ele era um negociante. Ele procurava pérolas de grande valor. E ele encontra uma. Então, ele conhecendo, sendo um perito, porque aquele caçador de tesouro, ele não tinha terra, ele procurava, mas ele não tinha terra. Esse aqui, ele é perito, ele conhece. E ele vai atrás, ele busca de encontrar essa pérola de perdão. E ele encontra. E ele fala com aquela pessoa, ele negocia aquela pérola. Como ele é um perito, ele sabe quanto vale aquela pérola. Diz que ele vendeu tudo que tinha para poder se apropriar daquela pérola de grande valor. Naquele tempo, como se não existia também moeda cunhada, moeda corrente, eles negociavam moedas de prata, de ouro, eles negociavam pérolas, bolsos, pepitas, ouro. Era o escambo que eles promoviam. E aquele homem sabia o quanto valia aquela pérola. E agora me permita, agora vamos aprofundar esse contexto do tesouro escondido. Deus, ele desde Abraão até os nossos dias, em Cristo Jesus, ele levou ao clímax da revelação do reino de Deus. Jesus veio trazer e aclarar todos os segredos e mistérios do reino. Jesus veio trazer ao conhecimento de todos, para que as pessoas vivessem uma vida extraordinária. Quando eu digo viver uma vida extraordinária, queridos, eu não me refiro somente em pegando o aspecto mais pobre da visão, que é viver bem de vida, ter uma vida financeira confortável. Esse é o aspecto mais pobre da visão do reino, por incrível que pareça, porque o reino de Deus é muito mais que isso. A palavra reino, ela vem do grego com a palavra basileia, e reino, ele fala de cultura, reino, ele fala de domínio, reino, ele fala de posse, reino, ele fala de poder, reino fala de influência, reino fala de conquista. Lembram que na época medieval, na época que os homens, eles queriam alargar as suas fronteiras, eles conquistavam reinos. E o espólio da guerra, eles enriqueciam cada vez mais. Eles pegavam aquilo e agregavam ao seu patrimônio. Mas que aplicação, pastor, tem para nós? Quando Jesus morre lá na cruz, ele diz: está consumado. Tetelestai, no grego. Quando ele fala está consumado, ele está dizendo duas palavras: o que eu tinha de cumprir para que a vida da humanidade acontecesse, eu já cumpri. Não há mais o que fazer. Agora está com eles se apropriarem de uma vida do reino ou não. Podemos dizer assim. É por isso que quando Paulo ele diz em Romanos, ele fala: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele fala: o Evangelho, ou o reino, o Evangelho do reino, ele é o poder de Deus. Ele é o dunamis, algo explosivo, algo que chama atenção, algo que é visível, algo que realmente vai conquistar, vai trazer as pessoas para ouvir. Alguém vai perceber. E o reino de Deus é isso. A primeira coisa que o diabo ele trabalha para fazer a gente acreditar de que o reino de Deus não é isso tudo, é eu fazer a leitura do meu contexto de vida e entender que pelo fato de eu não estar vendo algo acontecer, eu achar que o reino de Deus não é para mim. Eu achar que Deus não está comigo.
é impedir você de alcançar o seu alvo. E muitos cristãos têm se perdido porque desconhecem o valor desse tesouro que está escondido dentro de cada um de nós. Pastor, quando o senhor fala isso meio que soa meio herético, eu nunca tinha visto dessa forma. Meu filho, eu vou pelo que a Bíblia diz. E quando a Bíblia tem algumas Bíblias que as falas de Jesus, eles colocam letras vermelhas. E quando eu vejo uma fala de Jesus, é ali que eu dou mais importância. Se eu pudesse, eu grifava, colocava letra neon piscando, para que quando eu visse, epa, foi Jesus que disse, então deixa eu ver o que eu disse. Deixa eu ver o que eu disse. E Jesus disse, o reino de Deus, ele não está aqui, é lá, porque o reino de Deus já está dentro de você. E se esse reino está dentro de mim, e eu me aproprio desse reino, agora, como Deus ele age e ele trabalha em comum acordo, cooperando conosco, não que ele precisasse cooperar com a gente, mas ele nos ama tanto. Sabe aquele pai que atua com o filho, que ele faz questão de mesmo o filho não tendo a experiência, não sabendo fazer, mas ele quer o filho pertinho, vamos fazer comigo. Ainda que ele tenha que fazer de novo, porque o filho não fez direito, mas ele vem fazer comigo, vem estar junto de mim, vamos cooperar comigo. A gente tem que fazer essa parte. No primeiro exemplo, do homem que estava no campo, ele estava à procura de algo. Primeira coisa que eu tenho que entender para viver esse reino é o desejo de encontrá-lo. Irmão, se eu não tiver o desejo de encontrar ou de fazer valer esse reino dentro de mim, eu nunca vou achar. Se eu não desejar isso de fato em minha vida, e dizer, Senhor, eu acredito que isso aqui é a verdade, que isso aqui é a tua palavra, então essa palavra tem que se cumprir na minha vida. E se eu não buscar isso de todo o meu coração, eu nunca vou encontrar. E não encontrando, eu vou continuar vivendo uma vida razoável, uma vida aquém daquela que Deus te chamou para viver. É por isso que eu preciso me arrepender dessa atitude, me arrepender. O metanoia do grego é mudar a minha mente, mudar o meu estilo de vida, mudar o meu jeito de pensar. Não, eu não quero me distrair mais, eu quero encontrar o reino. Eu não quero mais pecar nessa área, eu quero encontrar o reino. Eu não quero mais ser um covarde, eu quero encontrar o reino. Eu não quero mais ser tímido, eu quero encontrar o reino. Eu não quero mais andar que nem porco olhando para o chão, eu vou olhar para os montes de onde vem meu socorro. Eu quero encontrar o reino. Eu não vou viver uma vida de miséria, porque eu encontro esse reino. Eu sou filho de Deus, e como filho de Deus eu tomo posse desse reino. Eu preciso querer, porque a Bíblia é clara em dizer, agora para buscar conhece me achareis quando você me buscar de todo o vosso coração. Tem que ter um desejo. Você acha por quê que a mulher, ela não quer só que você esteja do lado dela, ela não quer só que você tome café com ela, ela não quer só que você diga que ela está bonita, cheirosa, ela quer que você a deseje, ela quer que você ame a presença dela. Nossa, mas que mulher exigente. Não, ela é essa natureza de Deus. Deus é assim. Eu vejo o papai como aquele que é meloso, quer você pertinho dele, quer você ali pertinho dele buscando, você sentir o seu cheiro, você sentir o cheiro dele. Você lembra de Isaac? Quando Esaú e Jacó usou de engano, foi lá oferecer a caça para Isaac. Isaac é uma figura de Deus, porque ele é visto como a tipologia de Cristo, que foi sacrificado. Só que ele não foi sacrificado, claro.
seus dias, Isaac já cego, que quando Jacó usa ele engano e vai levar a caça, já voltou? Já voltei, papai. Foi ligeiro, hein? Deus foi propício, mandou a caça. Aí ele chega mais perto, a voz é de Jacó. Chega mais perto, passa a mão nos braços, os braços estão peludos como de Esaú, cheira o cabelo, cheira do campo, nem o cheiro do filho Esaú. Olha o cabelo do Esaú, e sentia o cheiro. E Deus é assim com a gente também. Ele quer a gente tão pertinho dele. Ele diz: cadê o meu cheiroso? Cadê o meu querido filho, a minha querida filha? Vem cá, filho, vem cá. Deixa eu te cheirar, deixa eu sentir dentro de você. Deus é desse jeito. E eu amo quando eu vejo isso na vida. Porque aos 4 anos eu perdi o meu pai. E eu não tinha pai. Eu não tinha referência paterna. Eu não tinha um pai para dizer que me amava. Havia um buraco existencial dentro de mim enorme, que me prejudicava, que me retaliava, que me impedia de crescer, até o dia que esse pai se revelou para mim. E ele disse: eu sou tudo na sua vida a partir de agora. E como eu me sinto amado hoje completo por este pai que nunca me abandonou. Mas eu quis isso, eu desejei isso. Você muitas vezes quer ver o reino de Deus acontecer na sua vida, mas é só um desejo. Você não coloca em prática esse desejo em buscar, em ir à frente, em investigar, em cutucar, tem que conhecer. Eu lembro-me que quando foi para eu casar, eu sabia que eu tinha que casar. Pode abrir as janelas aí para o circular. E eu sabia que a vida de um homem começa com um bom casamento, mesmo não tendo referência nenhuma disso, mas a minha referência era a palavra. Então eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, e eu comecei a buscar isso em Deus. Senhor, eu não vou escolher a minha esposa. Se eu quero começar a vida certa, então eu vou deixar que o Senhor escolha para mim, porque eu não confio no meu Deus. Eu escolho errado. Jesus, a sua graça. Então Jesus, olha, escolhe por mim. Eu quero que o Senhor me mostre em sonho a mulher que eu vou casar, que vai dar certo comigo, o Senhor fez para mim, e aí a gente vai dar certo no ministério, na vida, no reino. E orava, acordava de madrugada, para orar todos os dias, 3 da manhã, para que Deus me mostrasse a minha esposa. E eu jejuava por aquilo, eu buscava aquilo, porque eu sabia, a vida de um homem começa com um bom casamento. Porque eu via Jacó saiu da sua terra, foi até Padã Arã, atrás de uma mulher certa para ele casar. E os seus pais disseram: não casa com um estrangeiro, casa com uma mulher da nossa família, uma mulher certa. E Jacó acreditou nisso, e seguiu o conselho do pai, e se tornou uma grande nação. E eu orava, todo dia de madrugada, eu levantava, o Espírito Santo me acordava, eu não estava nem despertador. 3 horas em ponto, acordava, leva o relógio, 3 horas, vamos orar. E dormi de novo. Até uma madrugada que eu acordei, naquela madrugada o Espírito Santo me encheu de uma alegria. Eu disse assim: é hoje. Deus vai se revelar a mim hoje. Eu vou logo fazer oração aqui rapidinho e vou voltar a dormir de novo, porque Deus vai me dar um sonho hoje. Mas era uma certeza tão grande. E eu orei e fui dormir, uma alegria. E aí sonhei com a minha esposa. Eu disse: Senhor, essa mulher é de Jesus. Na época eu tinha trabalho fixo, eu vendia bolos de bicicleta em lanchonetes, era bem humilde. E Deus estava me presenteando com algo tão grande. Assim, Jesus, essa mulher é cara. Essa mulher é cara, Deus. Você mudaria o meu caminhão, quantas coisas velhas vão ter que dar? Mas quando a gente persegue o reino, Deus nunca te dá coisas que não têm valor. Deus, Ele sempre te dá coisas super valiosas, tesouros escondidos. Eu disse: bem,
eu passei no concurso, e comecei a prosperar, e comecei a ganhar meu dinheirinho, e comecei a comprei um carro, e já tinha condições, e saí de Fortaleza, voltei para Fortaleza, e me casei. Mas porque a gente se dispõe a buscar o reino. Quando logo aceitei Jesus, em 89, junho de 89, tinha o próximo batismo em setembro de 89. Eu disse: Jesus, antes de descer as águas, eu quero ser batizado no Espírito Santo, antes de descer as águas, 7 de setembro. E eu comecei a buscar, eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, e buscar, eu quero batizar. Senhor, eu quero batizar. Senhor, é o seguinte, quando eu sou batizado, eu não aceito que seja aquelas gotinhas homeopáticas. Jesus, tu vira o frasco, o Senhor derrama, Senhor, eu quero que o Senhor me enche do Senhor. Eu quero que o Senhor me dê pouco não, dê tudo aquilo que o Senhor quiser me dar, porque eu não quero ser esses velhinhos aí, que está velhinho, que vai chegar e falar, aqui você for batizado do Espírito Santo, é muito bonita essa alegria que você tem, mas quando você chegar na idade, você vai ser assim, sem empolgação. Você está repreendido em Jesus. Eu vou ser velhinho, você é um velhinho pentecostal, você é um velhinho cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou ser alguém que quando começar a cantar para Jesus, eu vou começar a chorar, eu vou começar a sentir a presença dele, eu vou exalar o seu fogo cheio, eu vou ser cheio do fogo de Deus até o último suspiro da minha vida. E eu comecei a buscar, mas eu buscava mesmo, desejo, e Deus me batizou nos dois, me batizou mesmo, com fogo mesmo. Meu Deus do céu, eu não parava de falar em línguas, parecia papagaio aqui, de todo tempo. E ainda sou assim. Eu nunca vi só falar de línguas, pastor, porque agora meu momento é mais reservado. Eu guardo lá, aí eu entro no manto, e choro, e falo em língua, vou dentro do carro, começo a orar, e começo a falar em língua no carro, a glória de Deus desce no meu carro, eu começo a chorar. Porque a minha esposa diz que eu sou encapulado para mostrar os meus sentimentos. Dentro da casa, quando alguém me vê chorando, vai estar chorando. Eu não sou gente, não sou estado. Mas por que Deus me batizou? Porque Ele viu o desejo do meu coração. Aí Jesus diz assim: às vezes a gente perde tanto tempo para fazer a certa, corre atrás daquilo, e nada dá certo. Mas por quê? Porque a gente criou a regra do reino. Qual foi a regra? Primeiro, eu não estou com desejo do reino. Segundo, eu não estou priorizando buscar esse reino. Mas Mateus 6,33, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que é correto se fazer. Ele diz: o resto vai ser uma carretilhazinha que vai estar encarnada no gato, vai vir com todas as bênçãos atrás de você. Mas o reino é a locomotiva, é o reino que puxa os outros vagões da bênção, é o reino que é a locomotiva principal, que vai alavancar o teu sucesso, que vai dar a tua força, que vai fazer você brilhar, que vai fazer você romper. É o reino. Se eu não entender isso, eu vou continuar correndo em esteira. Corro, não sabe o campo. Hoje eu corri 4 quilômetros. Foi mesmo, na esteira. Mudou muito, hein? Correu no seu lugar. E muitos cristãos vivem assim. Porque eles conhecem sobre o reino, eles sabem sobre o reino, eles entendem que o reino é algo valoroso, mas não há o desejo. Eles não vão atrás disso. E é interessante que Deus ele sempre nos mostra. Eu lembro bem de 2019 para 2020. Fizemos ali as nossas perspectivas para 2020, lá na Igreja Adã, em Brasília. A gente faz o culto da virada, a gente escreve o que a gente deseja alcançar no próximo ano, consagra ao Senhor e guarda a nossa Bíblia. E naquele dia eu escrevi só coisas como eu nunca tinha escrito. Senhor, eu quero que você cumpra na minha vida Jeremias 33:3. Eu vou colocar a ti, o Senhor vai me responder com coisas que eu ainda não conheço. Fique em esperança. Senhor, eu quero ver a tua palavra, eu já leio, eu já conheço, todo ano eu leio a Bíblia, mas Deus, eu queria enxergar, eu queria que o Senhor me revelasse coisas que eu ainda não vi nelas. Eu contei isso, meu Deus. Senhor, eu quero ter experiências
2020 foi o ano do axioma da pandemia. Nós tínhamos enviado a nossa filha para o Havaí, por ordem de Deus, pleno início de pandemia. Meu Deus, que difícil foi aquilo para mim. Aquilo mexeu com a minha fé, com as minhas estruturas. Aquilo meio que me trouxe um pouco de pânico e medo, mas ao mesmo tempo meu homem interior: não tenha medo. Você não pediu por experiência agora? Então o reino de Deus é isso. Vá para cima, seja ousado, ore sobre aquilo, ore naquilo que você não vê, profetize, declare pela palavra, creia. Pronto, amor, vem cá, vamos reunir aqui. Senhor, nós mandamos a nossa filha pela rua, porque o Senhor disse, então o Senhor vai providenciar, vai arranjar um lugar para ela lá, e a gente longe. E Deus faz um milagre. Irmãos, foram tantos milagres. Se eu fosse contar, quero um pouco só para contar sobre os milagres e testemunhos. Deus cuidou de tudo. Como eu vi a mão de Deus ali. Como eu cresci esse ano em revelações na palavra. Como eu cresci. Sim, nossa, como eu nunca tinha visto isso mais. Mas por quê? Porque eu me sujeitei a querer um tesouro escondido. Porque o tesouro escondido, uma vez que você acha, vamos lá. Vou falar também de coisa boa. Você hoje não tem nada, digamos assim. Aí você encontrou um tesouro escondido. Agora você tem poder de tudo. Agora você tem autoridade. Agora você tem dinheiro para fazer acontecer. Estou falando em termos humanos. Porque você tem aquele grande tesouro. Então você tem poder para fazer acontecer. Sim ou não? Alguém livre tem poder para fazer alguma coisa? Não tem. Você vai alugar uma casa, o cara diz: olha só, aqui precisa de um fiador, que tem imóvel próprio, tem que ter uma renda que seja pelo menos 5 vezes o valor do aluguel, tem que ser isso, tem que ter até o currículo lá na justiça para saber se o cara vai ser bandido, se é ladrão, se é isso, se é aquilo. O cara bota uma série de exigências. Aí quando você tem lastro, você diz assim: vamos falar em outra linguagem? Vamos o seguinte: quanto você quer de calção para a gente alugar esse negócio aí? Faz 5 meses. Me deu o Pix que eu transfiro agora. Rapaz, esse cara vai ter gasto. Eu falei do calção que eu tenho 5 meses. Ele disse: tinha. Por quê? Porque você tem autoridade. Você tem o poder de fazer acontecer. Quando eu falo isso, estou falando do reino de Deus. Quando a gente conquista o reino de Deus, a gente descobre esse precioso tesouro. Irmão, você passa a andar em autoridade. Você saqueia o inferno. Você declara prosperidade no deserto. Você olha para a vida de pessoas que estão num vale de ossos secos e Deus te usa para levantar aquelas pessoas e torná-las um grande exército. Porque agora você tem autoridade, você tem poder de compra. Você agora, Deus colocou autoridade, riqueza e honra nas tuas mãos. É como o exemplo que eu dei outro domingo, que eu disse: você pode, como você é filho de rei, esqueceu sua carteira de casa, cartão, tudo. Você, por alguma razão, teu carro deu prego, vamos estar aqui, lá no Cambuí, por exemplo, lá, bem longe, lá no Alphaville aqui, bem longe. E aí tu não tem um tostão no bolso, aliso, sem carteira. Mas você tem a consciência de que é filho de Deus. Então, para você chama um táxi, chama um Uber, sei lá, chama qualquer coisa. Você não tem nada ali, está só comprando pouco. Mas você tem a consciência de quem você é. Você olha: eu sei quem eu sou. Eu tenho, não está aqui comigo agora, mas eu tenho. Meu amigo, é o seguinte: minha carteira eu esqueci em casa. Então eu gostaria que você me levasse para tal lugar. Lá a gente acerta contigo. Não tem, não se preocupe comigo, não. Eu não sou aqui charlatão, não estou querendo te dar um golpe, não. Vou pagar você. Me leva até lá. Agora é filho, seguro. Leva para cá. Ele vai sem medo. Sem ter um tostão no bolso. Ele vai sem medo. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ao chegar na casa dos seus pais, o pai dele tem laje, ele tem carteira, ele vai pagar aquilo. Mas ele não está com nada aqui agora. Mas ele sabe que ele tem. Só não está com ele agora. Mas ele sabe que ele tem. Isso é o poder do reino que você tem. Você pode não ter nada agora, mas você sabe que você já tem. Você pode não estar vendo nada agora, mas você já tem tudo
Você lembra que Jesus, quando estava lá no barco, que estava sendo açoitado pelas ondas, e Jesus estava dormindo lá na boca? E aí os discípulos, rapaz, vamos chamar o homem, agora o homem. Não, vai dar um sono pesado, ela está profunda. O homem vai chegar aqui correndo e vai ressuscitar depois. Vai aqui entrar com o negócio da. Não, agora, olha aqui, nós vamos a pique, nós vamos correr. Aí vão lá e acorda Jesus. E eu imagino que Jesus acordou no mau humor. E quando você acorda de um sono gostoso, e um sono que você não matou o seu sono, eu digo por mim, rapaz, eu acordo muito simpático não. Eu imagino que Jesus acordou meio azedo. Me acordaram? O que está acontecendo? Ai, Senhor, tem misericórdia de nós, senão vamos perecer. Aí Jesus olha para o mar e diz: aquieta-te. E uma lagoa de novo. Olha para o vento e repreende. Eu te repreendo. Para com isso. Como vocês são tímidos, por que vocês são medrosos? Por que vocês não deram ordem? Eu não já te ensinado como é que é? O reino de Deus já está dentro de vocês. Por que não usaram a autoridade que eu dei a vocês para repreender esse vento e esse mar? E às vezes a gente deixa de fazer isso, porque você tem medo das circunstâncias. Você só olha para as ondas que estão batendo em você. Você tem autoridade para olhar para essa onda e dizer: Deus tem um propósito de me fazer aprender com essas tempestades, então eu vou. Diz como Davi: eu vou, tu vens a mim com escudo, com lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você tem a consciência do tesouro que está dentro de você. Queridos, não tem mais tempo para concluir a mensagem, mas eu quero dizer algo para você. Grave bem isso que eu vou dizer. Nós temos uma missão e um destino. Uma missão e um destino. Vou desapontar você hoje, porque eu vou dizer, mas eu vou explicar. A sua missão não é ir para o céu. Que isso, pastor? É para o inferno? Não. A sua missão não é ir para o céu. O seu destino é o céu. Destino é diferente de missão. Destino é onde eu vou chegar no fim. Missão é o que eu tenho que fazer até chegar nesse fim. Estão comigo? Então a minha missão é promover o reino de Deus. É ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. É expulsar os demônios. É libertar os cativos. É dar vista aos cegos. É colocar em liberdade aqueles que estão presos e oprimidos do Espírito. Essa é a minha missão. Naturalmente, eu desempenhando essa missão, tendo conhecimento do tesouro que habita em mim, aí eu chego no meu destino e vou chegar vitorioso. Você, independente se você desempenha a sua missão ou não, você chega lá nesse destino, que é o céu. Porque Jesus morreu, o passaporte de Jesus, ele morreu pelos seus pecados, pelos vírus. Mas uma coisa é chegar lá nesse destino, como um vitorioso, como alguém que deixou um legado nessa terra, diferente de alguém que foi covarde para fazer o seu legado acontecer. A sua missão não é ir para o céu. A sua missão é promover o reino de Deus. Não é ir para o céu. Você foi feito para ser uma testemunha de Jesus Cristo aqui nessa terra. E como testemunha, martúria do grego, você precisa representar literalmente como se fosse Jesus aqui nessa terra. Para encerrar, sobre o nosso legado, a nossa missão por ter esse grande tesouro. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor chama e diz assim: olha, toma para você um talento, toma aqui para Israel 2 talentos, toma aqui para o Bira 5 talentos. Aí diz assim: ó,
O Senhor repartiu conforme a capacidade de cada um. Qual é o texto? Só procurar. Então veja que ele não dá irresponsavelmente. Ele não dá sem saber que você é capaz daquilo que ele te deu. Agora o fato é, todos tinham. Talento era uma moeda. Não é o talento de fazer a coisa, mas era uma moeda. Na verdade era uma medida de peso. Porque naquela época ele não tinha assim, por exemplo, uma moeda aqui de 100 reais, não tinha. Era o peso daquela moeda que dizia o valor que ela tinha. Seja ela cunhada em prata, seja ela cunhada em ouro, ou até mesmo em bronze. Então, uma coisa é, todos receberam uma moeda. E aí o mestre saiu. Ele disse, olha, negociem. O verbo é, negociem até que eu volte. Lá estamos nós, chegamos no nosso destino. Céu, céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, olha lá, santas, todas feitas por Deus. E a ceia veio cá, a ceia depois do julgamento, no capítulo branco. Nós seremos julgados, só que não por condenação. A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras para agradar. Aí chama o que deu sim, e aí? Ganhou sim, e aí? Vira, e aí? Senhor, oxe, maninha, veja bem, aqui 10. Muito bom, certo, entra no gozo do teu Senhor. Aí chama o Israel, e aí Israel, aqueles 2. Ô Senhor, 4. Ô certo, entra no gozo do teu Senhor. Aí chegou incircunciso, incrédulo, que veio buscar. Senhor, como eu sei que tu és um homem justo, implacável, e que tu colhes a mão do semeia, eu fiquei com medo e enterrei aquele talento, como é? E está aqui, ó, colado no lencinho, bem guardadinho, está aqui, bichinho, está brilhando ainda, ó, está aqui. Aí o Senhor diz assim para aquele servo mau, infiel, tu mesmo disseste que eu semeio, eu colho onde não semeio. Você sabia que eu te colocaria? Por que você não te ligou? Eu não sabia. Você deveria ter procurado os campistas, os banqueiros, os peritos na arte de fazer acontecer aquilo que eu te dei como tesouro precioso. Eles iam te ensinar a multiplicar o teu talento, os teus pertences. Você era para ter procurado os especialistas, e você no mínimo chegaria aqui com o dobro do que você tem. Tomai dele e dê àquele que tem 10, porque aquele muito for dado, muito também será cobrado, e a quanto mais ele tiver, mais ele terá. E quando você vai ler o texto, a Bíblia é linda, porque ela diz que ali em outro momento diz que deu autoridade sobre 10 cidades. Então na eternidade a gente vai receber autoridade por aquilo que você louvou mesmo, tá? Deu 10, não, dá 10 cidades de Pedro, dá 4 cidades de Israel. Lá você não trabalhou nada, só enterrou o talento, só queria saber de segredo da igreja, só queria saber de louvar, ia para o culto só domingo, não se envolvia com nada, não ganhava uma aula, não publicava a célula, não ia para a célula, não fazia nada pelo rei, nada, não dizimava, que legal, só isso fazia. Embora ele humano, porque ele pagou o preço do sangue. Quando Paulo fala nas Escrituras, ele diz que todas as obras dos homens serão testadas pelo fogo. Obras de barro, de feno, de madeira, de bronze, de prata, de ouro, de ferro. E assim, olha, as obras vão passar pelo fogo. E o fogo vai refinar quem de fato fez obra e quem de fato não fez. Porque as obras perecíveis, o fogo vai queimar todas. Mas aí Paulo diz, este porém será salvo pelo fogo. Porque a salvação dele não estava atrelada ao que ele fez. Estava atrelada à vida da eternidade que ele vai ter. O galardão que ele vai ter. O status do reino de Deus que ele vai ter. Agora aqueles que tiveram obras de ouro, de prata, de bronze, de ferro, passou pelo fogo, vai ficar mais valiosa. Essa é a nossa missão. Buscar esse reino, entender esse tesouro escondido que está dentro de cada
Rapaz, eu era um jovem tão tímido. Quando eu tinha um lugar existencial dentro de mim, eu era tão tímido, tão introspectivo, tão medroso, inseguro. Eu nunca na minha vida me imaginei ser um pastor. Eu não imaginava ser crente, quanto mais pastor. Quanto mais começar o trabalho, meu Deus! Ainda bem que Deus ele revela as coisas para a gente devagarinho. Não diz tudo uma vez, porque se eu dissesse toda vez eu corria. Eu não ia aceitar não. Mas ele foi trabalhando, meu medo e tal. Eu lembro de uma vez que uma pessoa chegou para mim, um novo perdido, e disse assim: esse eu te levanto como um vaso, tu serás testemunha do meu evangelho, você pregará o evangelho, eu vou te usar na palavra, vou te usar em pregação, você pregará para as pessoas. Aí eu dei um sorriso de sábio. Eu acho que eu não mereço. Porque a minha insegurança era tão tamanha que eu entrava no elevador, eu entrava de cabeça baixa, porque eu não tinha coragem de levantar a minha vista para contemplar as pessoas, não falava para os outros, não porque eu fosse mal educado, porque eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha, eu tinha medo. Pensa, mas Deus, quando Ele desperta em nós o verdadeiro tesouro, irmão, é como Ele pegasse o Fiat Uno Vai, metesse duas turbinas, deixasse a suspensão ativa, falando de carro, né? E esse carro que antes chegava a se prender todinho no 100 por hora, agora ele vai a mais de 250 sem explicação nenhuma. Porque a graça, quando opera em nós, ela opera numa medida que suplanta a tua capacidade. Para quê? Para ficar claro, como diz o apóstolo Paulo, eu fiz muito mais que todos eles, mas eu fiz não por mim, mas pela graça de Deus que está em mim. O que você está esperando para tomar posse desse tesouro? O que você está esperando? A poder de Deus na sua vida, a poder de Deus nas suas mãos, nas suas palavras. Deixe-se tímido, não tenha medo de se envolver com o reino. Eu digo, porque eu era assim, eu tinha medo de me envolver com o reino, porque toda vez que eu começava a me envolver, buscar, aí vinha uma onda de tribulação. Aí eu, toda vida que eu me posiciono, nem tribulação. Então eu vou seguir Jesus. Deixa eu ficar para cá, vai levando aí, e deixa eu me levar, me levando. Até o dia que Deus falou: você é um covarde, você é frouxo, mas Senhor, é o meu jeito, seu jeito nada. Eu morri por você naquela cruz. O mínimo que você tem que fazer é dizer sim. É o mínimo, diga sim. E deixa que eu vou fazer em você. Tá bom. Sim. Lembra aquele programa do Silvio Santos que passava muito tempo atrás, as crianças ficavam dentro da cabine, e ele ficava oferecendo bicicleta, oferecia dinheiro, R$5. Ele dizia: você quer por R$5? Eu quero bicicleta. Você quer bicicleta? Eu quero dinheiro para a bicicleta. A criança gritava lá: sim! Sem saber o que era. E assim eu dei um grito para Jesus: sim. Acabou-se. A timidez foi vencida, o medo foi vencido. Quanto mais fronteiras espirituais eu rompia, mais autoridade eu ganhava. Agora eu já estava desafiando já pai de santo, mãe de santo, macumbeiro, feiticeiro. Eu desafiava agora bandido, ladrão, quem fosse. Eu desafiava. Só olha, o Deus que está em mim, Ele vai te visitar. Cara, você está armado aí? E o calibre é poderoso. 66 de calibre. É poderoso. Sério. Não só pode contar com a minha ajuda, tá? Estou aqui para ajudar. Eu lembro de uma vez um bandido querendo impedir a gente de evangelizar. Ele disse: olha, eu ando aqui, eu mando desse pedaço, eu estou doido para furar um rego hoje, ó. Você está vendo? E ele bem mais alto que eu. Ele disse: tem que a pessoa para ser mais alto que eu não precisa fazer muito esforço. E eu disse para aquele homem, eu olhei dentro dos olhos dele e disse assim: é? E hoje eu estou doido para aprender um livro, levar em cana. Ele: sua irmã? Mais que isso. Você não sabe como eu tenho autoridade. Aí, eu me chamo fulano e tal, esse pedaço tem para frente. Quem mexeu com o senhor, fala que está comigo. Fala que está comigo. Eu disse: tá bom. Porque essa ousadia que me deu foi o Espírito de Deus. Eu vou pelo Espírito de Deus. Eu não quero nem saber se o pato é baixo, eu quero é morro.
Deus falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas como, meu irmão, eu não quero saber como. Eu vou só acreditar e mergulhar no sobrenatural de Deus e agradecer por aquilo que eu nem tenho ainda. Mas pela fé eu vejo multidões, eu vejo uma grande igreja, eu vejo um povo abençoado, um povo cheio do Espírito Santo, um povo falando em línguas, um povo recebendo visitação. Eu vejo pela fé, eu vejo o paralítico andando, eu vejo o céu enxergando, eu vejo o céu descendo na terra. Porque eu vou na frequência do reino. Amém? Ao som dessa linda canção, vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E eu termino a mensagem aqui. Pastor Pira, você pode ofertar com cartão de crédito, com a maquininha, com dízimo em espécie, oferta em espécie da Bíblia Nova, transferência eletrônica, para esse pix aqui, colocando 19 no final. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Glória a Deus, aleluia. Deus te devolverá um grande